Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de Geografia para o 8º ano do Ensino Fundamental da Rede Estadual de Educação em Goiás. Esse é um projeto SEDUC em Ação, que tem programas diários com aulas para o ensino fundamental dos anos finais. Eu sou o professor Emerson Martins e as nossas aulas têm acessibilidade em Libras com o professor Cleiton. Muito bem, boa tarde a todos. Hoje nós vamos continuar com a nossa aula sobre América Latina e vamos tratar de alguns pontos revisionais. Já até vimos em outros encontros também. Hoje o nosso tema será a urbanização da América Latina. Nós vamos retomar isso. Mas antes de avançarmos aqui, precisamos clarear o conceito. Urbanização. O que é urbanização em qualquer lugar do planeta? Urbanização é o crescimento maior da população da cidade em relação à população do campo. Lembrou? E cabe ainda dizer o seguinte: urbanização é diferente de crescimento urbano. O crescimento urbano é o crescimento do espaço da cidade, da mancha urbana, da cidade em si. Cabendo lembrar que um país, para ser considerado urbano, ele precisa ter mais de 50% de sua população morando na cidade. Não esqueça disso. São informações importantes que costumam cair em quase todas as questões de geografia por aí afora. Vamos avançando aqui para que didaticamente a gente encontre respostas a respeito de urbanização. Antes, porém, devemos entender que estamos tratando da América Latina, que está no hemisfério ocidental do planeta, e que essa América Latina contempla na sua territorialidade espaços que pertencem à América do Norte, o caso do México, os espaços da América Central e Caribe e também, obviamente, os espaços da América do Sul, a região da América do Sul. A América Latina num todo, ela vai apresentar 21 países. São mais de 630 milhões de habitantes. Uma grande quantidade de pessoas que estão desorganizadas na América Latina, vivendo em condições sociais muito difíceis. Estou falando, é claro, dos pobres da América Latina, porque os ricos da América Latina vivem em condições melhores. Lógico, eu já estou querendo dizer que a urbanização na América Latina, ela não resolve o problema da desigualdade social. Quer dizer, aquele abismo existente entre ricos e pobres permanece acentuado no processo de urbanização da América Latina, com destaque para a população menos favorecida, a população mais pobre, que está sempre suscetível a os grandes problemas, riscos, não é, que se apresentam nas grandes cidades. Daqui a pouco a gente vai explorar isso um pouquinho mais. Eu destaquei aqui uma notícia para vocês, lá do jornal de circulação internacional, o El País, um jornal de origem espanhola. E esse jornal destacou em 2014 que a América Latina é a área mais urbanizada do mundo. Mas isso não quer dizer que as cidades são planejadas, ou seja, os centros urbanos são planejados. E a notícia desse jornal ainda destaca que mais de 80% dos latino-americanos vivem em cidades onde a insegurança urbana aumentou entre os seus cidadãos. E cabe mais uma vez colocar: esse problema de insegurança incide principalmente pela população, sobre a população mais pobre. A situação que vive em condições mais vulneráveis nas grandes cidades, nas pequenas cidades.
Ô professor, quais são os fatores que estimularam a urbanização na América Latina? Estão aqui postos para você, ó. Movimento migratório, por causa do quê? Lembra da concentração fundiária? Grandes propriedades de terras em mãos de poucas pessoas, e aí a grande maioria pobre não tem condição de viver adequadamente no campo, porque a terra não pertence a ele, então ele tem que procurar melhores condições de vida lá na cidade. Então, este fator estimula ou estimulou a urbanização na América Latina. Outro fator, desenvolvimento da atividade industrial, principalmente nesses países aqui, ó, Brasil, México e Argentina, que são chamados países emergentes, industrializados da América Latina. Esses países, ao inaugurarem suas indústrias, oferecem mais postos de trabalho, de emprego, portanto a população toma coragem, sai do campo e vai buscar oportunidade de vida lá na cidade. Então já até adiantei aqui o terceiro ponto, que são os postos de trabalho ofertados pelas fábricas, pelo comércio, não é? E pelos setores de serviço. Também temos lá no campo a modernização da atividade, do trabalho, o uso de máquinas, que vai substituir a mão de obra humana. Então a modernização do campo, com a concentração fundiária, promoveu aquele fenômeno que nós conhecemos como êxodo rural, a saída do homem do campo para a cidade, favorecendo então um fator importante, ou melhor, representando um fator importante do processo de urbanização que nós conhecemos. E depois, o que contribui também é o próprio crescimento natural da população lá na cidade. Não se esqueça da dica que eu lhe dei. Um país só vai ser considerado urbano quando mais de 50% da sua população está vivendo nas cidades. Ok? A América Latina é uma região urbanizada e que se apresenta numa condição muito superior a todas as regiões do planeta, do ponto de vista da urbanização, até mais do que o continente asiático. Ok? Quando é que esses fatores acontecem, professor? Quando é que esses fatores estão presentes na história e no espaço? Principalmente após a Grande Guerra, ou seja, a Segunda Guerra Mundial. E também durante o processo de industrialização que vai ocorrer na América Latina. Anote também esta dica, ó. Esta urbanização e estes fatores que acontecem para promover a urbanização não eliminam a pobreza. O crescimento dessas cidades, não importa o local da América Latina, vai ser desordenado. Ou seja, não há um planejamento urbano que possa assegurar à população boas condições de vida. Bom demais saber disso, né? Ô professor, quais são os países mais urbanizados da América Latina? Temos ali um gráfico para você visualizar. Argentina, Venezuela, Chile, Brasil, México e Peru. Ainda podemos adicionar a essa lista do gráfico Cuba, que também é bastante urbanizada. E os menos urbanizados são estes que estão aqui ao norte do Brasil, ó. Guiana e a Guiana Francesa. São os países menos urbanizados aqui da porção latino-americana. Ô professor, tem outro fenômeno que acontece nesse processo de urbanização? Esperançoso de conseguir um emprego de motorista em uma empresa de equipamentos médicos. Ele foi encaminhado pelo Cine através do site. Quando o processo de urbanização está avançando, e esse processo fará surgir o que a gente chama de metrópole. Uma metrópole, ela vai aparecer quando você tem mais de 1 milhão de habitantes reunidos
naquele sítio que nós chamamos de urbano. Então, a metropolização é quando uma cidade está próxima da condição de se transformar em metrópole. Qual é a causa principal disso? Principalmente as correntes migratórias que se deslocam principalmente do campo, ok? Ou até de outras cidades menores, em busca de melhores condições de vida, em busca de postos de trabalho. As grandes metrópoles da América Latina também estão listadas aqui, ó. Cidade do México é uma gigantesca cidade, Lima, no Peru, Rio de Janeiro e São Paulo, e depois Buenos Aires. Lembrando que aqui no Brasil nós temos várias metrópoles, principalmente no litoral. Metrópoles regionais, metrópoles globais, metrópoles nacionais, tudo isso está presente aqui no Brasil também. Então, por que isso está presente? Porque o Brasil é um país muito urbanizado. E aqui eu destaco algumas delas para vocês, que nessas fotos estão muito bonitas. É um cartão postal, mas por trás dessas luzes, dessas ruas bem iluminadas, desses prédios bonitos da Cidade do México, de Buenos Aires, de São Paulo e de Rio de Janeiro, nós temos o sofrimento da maior parte da população. Pessoas que estão expostas a condições duras de vida, a situações precárias de sobrevivência, morando em lugares de riscos, falta de escola, de saneamento básico, perigosos, violentos, com poucas oportunidades de trabalho, com condições ambientais precaríssimas. Ô professor, em qualquer uma destas, o senhor afirma que há esses problemas? Sim, em qualquer uma dessas cidades, nós temos esses problemas bem presentes e difíceis de serem resolvidos. Por quê? Porque essas cidades não nasceram planejadas, não há um planejamento urbano. Por isso a formação de grandes favelas, onde o Estado não consegue entrar para promover a sua organização e legitimar e praticar as suas ações, não é? Delegadas principalmente pelo voto do povo, não é? São cidades em que a segregação racial, ou seja, a segregação social está presente de forma muito aprofundada, não é? Difícil de se resolver. Então, nós vimos agora um processo de urbanização da América Latina, destacamos os pontos mais importantes para você, nos despedimos agora e já te convidamos para o nosso próximo encontro, onde nós vamos continuar estudando um pouco mais de América Latina. Fique conosco, até a próxima!